tudo bem? Eu sou a Ana Laura, fonoaudióloga, pós-graduada em fonoaudiologia hospitalar. E o tema da nossa aula de hoje é a atuação fonoaudiológica na anquiloglossia. Sempre lembrando que nós temos as teleconsultorias, então se você ficar com alguma dúvida sobre essa aula ou sobre algum caso que você esteja atendendo, nós estamos à disposição para responder a sua dúvida lá. Todos os teleconsultores e professores estão à sua disposição. Bom, para a gente chegar na anquiloglossia, a gente vai ver uma especificação mais adiante, vamos começar falando da língua, porque a anquiloglossia está relacionada à nossa língua. Então, como que a língua, ela funciona? Ela tem várias partes, então a gente começa na base da língua, que vem o sulco, parte de trás do sulco terminal. Então, essa basezinha aqui da língua é a base que precisa funcionar, é a base que precisa funcionar quando a gente vai engolir, por exemplo. Ou quando a gente vai fazer o som do K, do G, do H. Essa base da língua que funciona. E nós temos várias papilas gustativas aqui também. Então, nós temos bastante sensibilidade. Algumas pessoas nessa região que é disparado a deglutição, né? O ato da deglutição. Nós temos o corpo da língua também. Nós temos o corpo da língua, que vem do sulco até atrás do frênulo. A gente tem um corpo bem tranquilo. No corpo é onde a gente tem maior sensibilidade. Tá? A gente vai ver que, além do ato motor, a língua também tem sensibilidade. Toda a língua, ela tem os seus pontos de sensibilidade. Ela capta as informações, tanto de temperatura, de sabor, de textura, de peso. As papilas, elas não são só gustativas, elas também captam esses outros engramas, né? Daquilo que a gente vai comer, daquilo que a gente vai falar também, a gente precisa de uma sensibilidade para entender qual parte da língua a gente vai usar para fazer cada som. E a gente tem a lâmina, que é do frênulo até o ápice da língua, né? Que é a parte um pouquinho mais de baixo. Então, todo esse conjunto forma a nossa língua. Além do frênulo, o frênulo também faz parte, né? Então, a língua é majoritariamente muscular, é um conjunto de 8 músculos. Então, nós temos um músculo para colocar essa língua para fora, um músculo para colocar a língua para dentro, para elevar as bordas, principalmente na hora da sucção, a gente faz um sulco mesmo, com a língua, para a gente varrer essa língua para baixo, lá para trás, para cima, para baixo. Cada músculo tem a sua função. E a gente precisa de um conjunto muito bem estruturado para que essa língua cumpra com as suas funções da melhor forma, né? E onde que o frênulo entra nessa história? A gente vai ver daqui a pouco. Então, quando eu penso na minha língua, posso fazer com ela? Primeiro, a língua está ligada ao olfato. O olfato ele precede o paladar. A gente primeiro sente o cheiro para depois a gente sentir o gosto. Mas a nossa língua também está ligada ao olfato. A gente sente cheiro e sabor praticamente ao mesmo tempo, ainda que o olfato venha um pouquinho antes. Então, a gente vem com toda essa demanda sensitiva, tá? A minha língua ajuda no meu olfato, tanto que não raro, por exemplo, nos pacientes pós-Covid ou com sintomas de Covid, tanto que um dos sintomas do Covid era perda de olfato e paladar, era muito comum que as pessoas perdessem os dois juntos, porque eles estão relacionados. Então, quando a gente, por exemplo, vai tomar um remédio que é muito amargo, que a gente não gosta muito do gosto, a gente prende o nariz para a gente não sentir o gosto. Então, a gente tem essas duas sensações bastante relacionadas. Outra função da língua, para que ela serve? É para a função de alimentação. Desde a mais tenra idade, desde quando a gente nasce, a gente precisa mamar, seja no seio, seja no copinho ou numa mamadeira, a gente tem a função da sucção, então a gente captura, né, se alimenta através da sucção, a gente captura
esse alimento, a gente faz uma incisão com os dentes e a língua ajuda a capturar esse bolo alimentar. Na alimentação, também é o gosto. Lembra que aqui a gente viu várias papilas gustativas? Então, aqui a gente tem papila folhada, papila circunvalada, papila fusiforme, papila filiforme. Cada uma dessas papilas captam esses sinais sensitivos do gosto em maior ou menor grau. Ah, Ana, existe essa mesma aquela história de que cada ponto da língua ela é responsável por um sabor mais específico? Em parte. Nós temos alguns pontos de maior sensibilidade. Então, não é que eu vou sentir o salgado, por exemplo, só aqui nas minhas laterais. Eu vou sentir por toda a língua, mas eu posso sentir com mais destreza em uma determinada parte da língua. Ah, o doce está mais na ponta. Eu vou ter mais sensibilidade nessas regiões, mas a minha língua como um todo, ela capta esses estímulos gustativos, né? Também na alimentação, a língua que me ajuda a ter o controle. Então, quando eu vou entrar na parte da mastigação, quem faz o movimento de lateralização do bolo alimentar, para mastigar hora de um lado, hora do outro, é a língua. Esse controle é a língua que faz. Quem mantém o alimento dentro da cavidade oral e não deixa passar para ficar entre o dente e a bochecha, também é a língua, ela ajuda nesse controle, né? Eu preciso ter uma língua com bastante movimento e com bastante força para que eu consiga ter uma função melhor na hora de me alimentar. Além disso, eu mastiguei o alimento, eu preciso engolir, quem me auxilia nessa deglutição também é a língua. Então, a gente vai ver com mais detalhes essas funções posteriormente. O que vai acontecer? A língua precisa fazer um movimento muito específico para que eu consiga deglutir da forma correta e não ir, entre aspas, para o buraco errado. Se eu não controlo muito bem esse bolo alimentar, é o momento que eu posso engasgar. Então, às vezes, a gente pensando já no futuro de um paciente idoso, por exemplo, que já perdeu força muscular, já perdeu um pouco de habilidade, já é mais fácil dele engasgar, porque ele não tem um bom controle, né? Então, a deglutição dele pode estar comprometida. E uma pessoa com alteração do frênulo lingual também pode ter essa deglutição alterada. Função de limpeza. Como assim função de limpeza? Como a gente vê na foto aqui, nossa, a criança foi comer um chocolate e se lambuzou inteira. Eu consigo ter essa noção de limpeza, né? Pode ser de um alimento, preferencialmente. Geralmente, um chocolate, um grão de alguma coisa que acabou escapando. O movimento aqui, ó, que ela vai precisar fazer, claro que ela não vai conseguir limpar tudo isso daqui. Mas pelo menos ao redor, o mais próximo ali da borda, essa pessoa vai conseguir. Então, eu também tenho essa função de limpeza. Outra função da língua é a função de fala. Eu preciso movimentar a minha língua para que eu consiga fazer os sons da fala. Alguns sons eu vou movimentar o lábio, alguns sons eu vou movimentar o dente e o lábio, mas outros sons eu vou movimentar a língua e o lábio. Outros sons eu vou movimentar só a língua. Uma vogal, por exemplo. A diferença de uma vogal para outra, já adiantando um pouquinho, é a posição de língua. Mas se eu falo minha língua já ficou de outro. Se eu falo i, minha língua já está de outro jeito. Então, a minha abertura de boca e a minha postura de língua, elas estão diferentes, tá? Isso também é uma função da língua, tá? E também nós temos as atividades sexuais. Então, o beijo é uma função da língua também. Geralmente utiliza-se a língua para esses fins. Então, a gente precisa considerar todas as funções, né? Já me aconteceu, por exemplo, no consultório, de chegar a paciente junto com a esposa, porque, nossa, eu não consigo beijar a minha esposa da forma como eu gostaria. E era uma questão de freno lingual alterado. Então, são pontos que às vezes a gente não pensa muito, mas que mexem também com a autoestima, com a segurança, com toda essa parte emocional do paciente. Qualquer uma dessas funções que estejam alteradas, são funções que o aspecto psicológico pode ser comprometido.
Por quê? Nossa, eu não estou sentindo o cheiro. Muitas pessoas no pós-Covid que demoraram muito para sentir o cheiro das coisas de novo e para sentir o paladar também, elas ficavam muito angustiadas com isso. Nossa, será que vai voltar? Será que eu vou ficar assim para sempre? Será que nunca mais eu vou sentir cheiro? Será que nunca mais eu vou sentir gosto? Pacientes que têm uma alteração que não podem mais comer pela boca, por exemplo, como que ela fica? Nossa, eu preciso comer, mas a minha língua não está ajudando. Como que fica esse aspecto emocional? Ah, eu vou falar e ninguém entende o que eu estou falando. Ah, fulano é uma criança muito nervosa, qualquer coisinha, fulano começa a chorar, começa a dar birra. Mas quando a gente para pensar, poxa, essa criança não tá falando, mas ninguém consegue entender. Ela não conseguiu nem falar porque a língua não sabe fazer o movimento que precisa. Então, a gente leva muito em consideração, né? E todos esses aspectos, para além da função, todos esses aspectos são importantes, fazem parte da vida, fazem parte do cotidiano do paciente. E cabe a nós auxiliarmos da melhor forma possível, fazer um diagnóstico correto, fazer um diagnóstico preciso e trabalhar bastante essas funções posteriormente a um procedimento, quando ele se faz necessário. Então, como a gente comentou, além desses movimentos, a língua também tem sensibilidade. Então, quando eu falo do tato, é para eu perceber se a comida que eu estou comendo é um líquido fino, se é um pastoso, se está na consistência de pudim, se tem alguma textura ali que não me é agradável. Tudo isso a minha língua consegue perceber e manda essa informação para o meu sistema nervoso central. Temperatura também é muito importante. É uma temperatura similar à da minha boca? Ou é uma temperatura mais baixa? Um alimento mais frio? Ou é um alimento com uma temperatura mais alta? Está muito quente, eu não vou conseguir comer agora, eu vou precisar esfriar um pouquinho? Sensibilidade para propriocepção. É uma autopercepção tanto de movimento quanto dessas sensações. Percepção de dor. Eu posso sentir dor na minha língua. Se eu tô com um machucado, se eu tô com uma afta, se eu mordi minha língua sem querer, se eu morder voluntariamente, eu vou sentir que eu tô mordendo, mas não me vai machucar. Mas aquela mordida que a gente dá sem querer, ela dói. E eu preciso ter essa percepção para entender se tem alguma coisa errada. A percepção da dor, ela é um sinal de alerta pra gente, né? Então a gente precisa ter essa percepção muito bem aguçada. E como a gente vem frisando, eu preciso ter a sensibilidade do sabor. Eu preciso ter essa consciência de que sabor que eu estou sentindo. É doce, é salgado, é azedo, é amargo, é agridoce, é apimentado. Esse sabor me é agradável? Ou eu não vou gostar? A partir do momento que eu começo a perceber, ter essas sensações, aí eu começo a ter um pouco mais de seletividade. Então, é natural que, com o passar do tempo, a gente comece a selecionar um pouquinho mais também. Nossa, essa textura não me é agradável. Esse sabor não me é agradável. E quando a gente pensa numa pessoa que tem esse freno alterado, a consistência vai contar muito também. Porque se a minha língua não consegue fazer o movimento correto, alimentos mais duros tendem a ser os alimentos de menos preferência desses pacientes, porque é mais custoso para esse paciente se alimentar, mastigar, porque pode ser doloroso para ele também. Então, vamos falar do frênulo, né? O frênulo lingual, ele está aqui embaixo. Naquela foto que a gente pegou da língua lá atrás, a gente entendeu a parte de cima da língua. O frênulo, ele está na parte de baixo. Então, eu levanto minha língua, eu vou ver o frênulo. Esse fiozinho que está aqui nessas fotos. Então, o frênulo lingual, ele é uma préga mediana de túnica mucosa que passa da gengiva para a face posterior inferior da língua e recobre a face lingual da crista alveolar inferior. Então, ele pega essa parte posterior inferior da língua, geralmente do meio para baixo é o ideal, e
da crista alveolar aqui, não na gengiva. A gente vai ver isso na hora de classificar os frênulos. Então, aqui a gente tem várias fotos de frênulos normais, obviamente frênulos adultos, tá? E de que é formado esse frênulo? Né? Porque a gente viu que a língua é muscular. E o que forma o frênulo lingual? É um tecido conjuntivo, rico em fibras colágenas e elásticas, com algumas fibras musculares. Tem um pouquinho de fibra muscular. Tanto que quando a gente pede para o dentista liberar para a gente, eles tomam bastante cuidado para não liberar fibra muscular. Tá? Porque se eu libero fibra muscular, aí eu vou limitar a movimentação dessa língua. Então, tem que ser um cirurgião dentista que tenha, né, essa bagagem e que seja, de preferência, especialista na área. Eu, particularmente, como fonoaudióloga, gosto bastante que os odontopediatras façam esse procedimento, quando possível, mesmo em adultos, tá? Porque eles tomam bastante cuidado, eles analisam bastante a anatomia, eles fazem uma liberação, quando necessário, bem bacana, tá? A gente vai ver que precisa ficar uma cicatriz ali em formato de diamante, que é bem interessante, tá? Então, precisa tomar bastante cuidado para não acabar liberando fibra muscular, tá? Tem vasos sanguíneos e células gordurosas também, recoberto por um epitélio pavimentoso estratificado. O que isso vai influenciar? Na hora que eu for fazer um procedimento, eu tenho que lembrar que existem algumas formas. Se eu for cortar esse frênulo, ele provavelmente vai sangrar, tá? Porque eu tenho vaso sanguíneo e esses vasos estão sujeitos, né, a darem algum tipo de alteração. Pode formar um grânulo ali, acontece, a gente vai falar dessas especificidades na hora de a gente falar do procedimento. Então, ok, localizamos onde está a língua dentro da boca e localizamos agora o frênulo lingual. Percebem que esses frênulos geralmente são finos? O ideal é que ele seja fino, que ele não passe desse texto da língua. O ideal é que ele não passe daqui. Se ficar muito para a pontinha, vai ter alteração. E aqui embaixo, percebam que eles sempre acabam no assoalho da língua, da boca. Eles sempre acabam no assoalho, não está grudado na gengiva. Isso é muito importante também, e a gente já vai ver por quê. Então, agora que a gente viu a língua normal, agora a gente consegue falar sobre a anquiloglossia. O que é essa anquiloglossia? É uma anomalia oral congênita, caracterizada pelo freio lingual alterado, capaz de resultar em graus variáveis de diminuição da mobilidade da língua. Então, às vezes, é um freio que está pouco alterado. Eu vou ter pouca alteração. Às vezes, até uma pessoa que vai conseguir adaptar muito bem a fala, a mastigação, mas quanto mais alterado esse frênulo estiver, mais alteração eu vou ter nas minhas funções, tá? E as funções que podem ser acometidas: sucção, deglutição, mastigação e fala, tá? A respiração, no primeiro momento, ela também pode ser acometida, tá? E a gente já vai entender o porquê. Então, aqui, eu peguei várias formas, né, tanto de bebês quanto de crianças maiores e adultos, de frênulos alterados. Percebem que, ó, esses aqui do bebê, eles até estão finos. A gente não falou lá anteriormente que o ideal é que ele seja mais fino? Ele até está fino. Mas olha como forma uma fenda aqui em cima. Esse aqui a gente não tem dúvida, está bem alterado, né? Ó, prendeu a ponta aqui da língua, as bordas laterais estão bastante elevadas. Esse daqui é ruim, né? A língua não consegue ter uma elevação muito bacana. Aqui, a língua até consegue, tá vendo? Ela não faz esse rebordo que faz aqui, mas ainda tem uma ligeira fenda. E isso pode alterar muito para o bebê. Para um bebê que está começando a amamentar, que precisa aprender essa sucção, isso daqui pode alterar bastante. Ana, mas tem bebê que consegue amamentar mesmo com língua presa? Tem. Tem bebês que conseguem amamentar mesmo com língua presa. Eles fazem adaptações musculares. E essas adaptações nem sempre são boas. Eu posso forçar
o músculo de uma forma diferente, eu posso forçar de uma forma que não vai ser legal para esse paciente, e eu vou desestruturar esse crescimento crâniofacial, porque eu preciso de uma formação muscular bastante, de uma força muscular bastante legal, para que eu consiga ter um desenvolvimento muscular bacana, e a língua pode influenciar nisso, tá? Que nós temos alguns exemplos de línguas de pessoas maiores. Nossa, Ana, é só bebê? Que hoje em dia a gente ouve tanto falar do teste da linguinha, né? É só bebê que é diagnosticado? Não. Eu falo com muita propriedade de causa, por quê? Porque eu tive língua presa também, né? Então, só que na minha época, falava-se muito pouco, estavam começando os estudos sobre a anquiloglossia. Então, para cá, aqui para Goiás, não tinha nem rumo, né, do que poderia acontecer. Mas eu não fui um bebê que foi amamentado. Minha mãe me desmamou com 3 meses. Por quê? Porque eu sugava e o leite não saía. Então, durante muitos anos, minha mãe acreditou que era porque ela não dava leite. Não era eu que não conseguia sugar. E se a minha produção de leite depende da sucção, se eu não sugava, como é que produzia leite? Eu fui descobrir, eu sou um exemplo de pessoa que adaptou muito bem a musculatura. Eu precisei de uma madeira quando eu era neném, mas, por exemplo, quando eu comecei a falar, eu não tive alteração nenhuma de fala. Não, porque ninguém nunca desconfiou que eu tivesse a língua presa. Quando eu fui fazer a especialização, aí na aula que a gente aprendeu a fazer essa avaliação, aí a professora identificou, nossa, Ana, você realmente tem uma língua muito presa. E quando chegar o protocolo de adulto, eu vou mostrar que tem uma foto que é meu frênulo purinho. Então, aqui, a gente tem algumas opções, né, de um frênulo alterado. Tem de um frênulo bem mais tranquilo. Aqui, para alguns até pode passar como normal, porque consegue colocar para fora, mas consegue que esse daqui também. Percebe que esse aqui também consegue? Então, nem sempre a pessoa que consegue colocar a língua para cima, que consegue colocar a língua lá para trás, é porque essa pessoa não tem um frênulo alterado. Se a alteração não estiver na ponta, como por exemplo esse aqui, ó, passou do terço da língua. Quando coloca para fora, já faz um coração. Mesmo quando coloca para cima, ó, já faz esse formato de coração, que é o mais clássico. Mas não é só esse que está alterado. Esse aqui também eu tenho uma alteração. Mas essa alteração está no ápice? Nem tanto. A alteração de ápice é pouca. Mas quando eu olhar a base desse frênulo, aí ele está alterado. Mas, Ana, será que eu opero quando está alteração de base? Sim, eu também preciso liberar esse frênulo. Por quê? Eu vou ter muito movimento mandibular associado. Então, uma pessoa que pode ter até desvio de ATM, por quê? Porque não consegue desassociar. Vai ter uma mastigação unilateral, possivelmente, vai ter uma sobrecarga de um lado só da musculatura, vai ter uma assimetria facial. Por quê? Porque não está conseguindo movimentar. Mas como consegue colocar para cima, consegue colocar para fora? Porque aqui não tem limitação, aí às vezes a gente pode comer um pouquinho de bola. Dentista faz muito isso, né? Até muita gente se dá fono também. Então a gente precisa treinar um pouquinho mais esse olhar para que a gente consiga fazer diagnósticos mais precisos. Não é que hoje em dia tudo é língua presa, nem sempre. No caso dos bebês, por exemplo, nem sempre uma dificuldade de amamentação é uma língua presa. Às vezes é uma disfunção oral. O músculo ainda não aprendeu o que ele precisa fazer, que o bebê precisa aprender a mamar também. Aí é um caso diferente, mas a gente precisa prestar bastante atenção. E como é que a gente identifica esse frênulo alterado? Quando é bebê, até 1 ano, tá? A gente utiliza o teste da linguinha. Então, o teste da linguinha, ele é um exame para diagnosticar e indicar o tratamento adequado para as limitações dos movimentos da língua devido à língua presa, a alteração desse frênulo. As funções que podem ser acometidas são aquelas que a gente comentou, sucção, deglutição, mastigação e fala, e é uma lei que está em vigor desde 2014. Muitas mães ainda não conhecem, muitos hospitais ainda não oferecem, mas em teoria é obrigatório, né? É obrigatório o bebê já sair da maternidade com o teste da orelhinha e com o teste da linguinha
realizados? Pode ser, pode ser que num primeiro momento essa língua seja duvidosa. A gente vai conversar sobre ele. Pode ser que seja uma língua duvidosa? Pode. Ah, a gente vê que tem alteração ali, mas não pontuou no protocolo. Aí a gente vai descobrir o que a gente precisa fazer. A gente tem o protocolo de Bristol, Martinelli e Marquesan. São os mais comuns que a gente usa. Aqui a gente tem uma foto do protocolo de Bristol, mas não é um protocolo muito utilizado aqui no Brasil, tá? É um protocolo originalmente inglês, mas a gente não utiliza muito ele porque o nosso protocolo, desenvolvido aqui no Brasil, ele é mais completo e ele é mais preciso nesse sentido. Então, a gente tem uma noção melhor, uma classificação melhor desse frênulo, mas existem, acho que pouquíssimos mesmo, lugares que utilizam, tá? Aqui no Brasil. Fora do Brasil, já existe um pouco mais de lugar, mas ainda assim, o protocolo da Martinelli, ele é mais soberano, tá? Ele é um protocolo mais completo, um protocolo mais robusto de informação. Então, como que a gente começa aplicando o protocolo da Martinelli? Ele é um protocolo disponível, tá? Para a gente aplicar. E quem que pode aplicar esse protocolo? Os profissionais de saúde, geralmente médicos e dentistas. Em geral, eles podem aplicar o protocolo sim, mas a avaliação da função é somente do fonoaudiólogo. Então, a gente vai ver tudo o que precisa avaliar aqui no protocolo, mas existem algumas especificidades que é somente do fonoaudiólogo. Então, por mais que o dentista já tenha avaliado, o dentista avaliou e não identificou uma alteração de frênulo, mesmo assim ainda está com a dificuldade da amamentação, por exemplo, porque o protocolo da Martinelli ele é para bebês de 0 a 1 ano. Até 1 ano a gente consegue usar esse protocolo. Faz preferência de 0 a 6 meses, mas dá para a gente usar até 1 ano, tá? Muitas vezes aplicou o protocolo, não identifiquei nenhuma alteração e ainda está com dificuldade de amamentação. Aí é interessante, mesmo assim, o fonoaudiólogo dar uma olhada, porque a gente bate o martelo. Se não é um frênulo duvidoso, que a gente vai fazer um teste terapêutico e deu positivo para o teste da linguinha, né? Deu alteração. Então, como que a gente começa? Com a parte da anamnese. Então, a gente vai ver se existem casos na família com alteração de frênulo. Uma parte dessa alteração de frênulo vem de família, tá? Tem um componente genético. Então, quanto mais casos tiverem na família, maior a probabilidade de seu bebê nascer com o frênulo alterado. Na minha família, por exemplo, eu tenho duas primas, três primos, né? Duas primas e um primo, que têm alteração de língua, do frênulo da língua. Uma prima minha, ela é do mesmo ano que eu, a gente só nasceu em meses diferentes, ela é alguns meses mais nova que eu, e a alteração da língua dela era muito grande. A língua dela realmente fazia um formato de coração, era bem importante. Ela fez a frenectomia e fez todo o procedimento pós-operatório. Um outro primo, já mais velho, hoje ele está perto dos 60 anos, e até hoje ele tem alteração de fala. Ele não conseguiu fazer adaptação e também não teve interesse de fazer o procedimento. E uma outra prima minha, do interior do Ceará, também tem alteração de freno, acho que ela é 1 ou 2 anos mais velha que eu. Então, quanto mais casos na família, e tem eu, né? Então, quanto mais casos na família, maior a probabilidade desse freno nascer com alteração. Por quê? Se a gente identifica uma alteração de freno que vai ter necessidade do procedimento, né, de liberação dessa língua, a gente tem que ver o estado de saúde desse bebê, tá? Ana, meu bebê nasceu prematuro. Como que eu faço? Eu tenho que esperar a idade corrigida, tá? Eu tenho um bebê que nasceu de 35 semanas. Eu tenho que esperar dar 37, né? Eu tenho que corrigir essa idade para que eu consiga avaliar. Avaliar bebê prematuro, a gente não avalia. A gente espera a idade corrigida, a gente faz a idade corrigida para conseguir avaliar essa criança, tá? E alguns sinais que a gente pode ter durante a amamentação. Tempo entre as mamadas, 1 hora ou menos.
Nossa, ele quer ficar no peito o dia inteiro, o tempo inteiro tá com fome, o tempo inteiro tá chorando, só quer ficar no peito o dia inteiro. Pode ser um sinal de alerta pra gente. Por quê? Se esse bebê não tá conseguindo sugar, opa, pode ser que essa língua não esteja funcionando. E ela não esteja funcionando por conta de uma alteração do freno. A gente fica alerta. É o bebê que se cansa para mamar. Mama, 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 suga, 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 suga. Ai, cansa. Chega a ficar suado de tanto cansado, de tanto esforço que ele faz. Então, prestar atenção. Mama um pouquinho e dorme, porque ficou tão cansado, fez tanto esforço. A amamentação, a alimentação, no geral, é esforço. Será que ele fez tanto isso que agora ele não consegue, vai parar de mamar para dormir um pouquinho? Ele não consegue manter a força. Suga, 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 vai soltando, meu. Ele não consegue manter, ele não estabiliza essa força. Pode ser, porque quem faz a estabilização da força é a língua. Então, pode ser que isso aconteça também. Ou então ele fica mordendo, mesmo sem dente, fica mordendo. Opa, não está conseguindo fazer o movimento que precisa durante a amamentação. E agora? Aí, esses são indicativos. A gente fez essas perguntas para a mãe. Melhor resultado, 0, não tem alteração de nada. Pior resultado, 8, tem alteração de tudo, tá? E a gente aqui sempre fica alerta. Quando a soma dos itens da história clínica for igual ou maior que 4, pode-se considerar a interferência do freno nos movimentos da língua. Então, conseguir, tempo entre as mamadas, 1 hora ou menos e mal de mamilo, já é uma interferência do freno. Deu 1, 2, 3. Opa, ainda não é uma alteração, ainda não é uma indicativa de interferência, mas será que não pode ser um freno duvidoso? A gente fica de olho. Terminou de perguntar essa parte para a mãe, a gente vai para outro tipo de avaliação. Sucção não nutritiva. A gente coloca o neném para sugar o dedo da gente. E o que a gente precisa observar? Protrusão de língua, a língua vem para frente, ela fica por cima do lábio, para ela conseguir movimentar. Na hora que o queixinho vem para frente, essa linguinha vem para frente também. Ela estabilizou ali. Ela consegue vir e estabiliza, tá? Eu consigo coordenar esse movimento? Eu vou e volto, vou e volto, vou e volto, vou e volto. Consegui? A minha sucção tá eficiente, eu vejo que o neném realmente está sugando e na hora que ele suga, tá com uma força bacana? Tá estabilizado esse movimento? Ou será que não? Essa protrusão da língua tá limitada, eu não tô conseguindo colocar muito para fora, eu não consigo coordenar muito, uma hora a língua vai, outra hora a língua não vai, outra hora o queixo vai, a língua não, e a língua fica. Atrás do início da sucção, coloquei o dedo. Até 3 meses, a sucção do bebê ela é reflexa. Então, qualquer estímulo que a gente der, ele já começa a sugar, tá? É um ato reflexo, a sucção até 3 meses. Com 3 meses, ela passa a ser voluntária. Então, quanto antes, melhor. Avaliou essa sucção aqui. A gente está vendo como que está funcionando essa língua? Aí a gente passa para a sucção nutritiva na amamentação. Por isso que a gente deve avaliar esse bebê perto da hora da mamada, porque a gente vai fazendo todos esses antecedentes até da hora do bebê mamar. Porque eu vou precisar avaliar essa amamentação, né? Durante pelo menos 5 minutos, tá? Como que eu vou ver o ritmo de sucção? O neném, ele suga, 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 pausa curtinho, engole, suga, 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 pausa curtinho, engole. Ou ele suga, suga, pausa. Que é aquele cansaço que a gente conversou aqui. Suga, 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 pausa. Eu não consigo ter uma estabilidade. Nossa, uma hora ele suga 3 vezes, outra hora ele suga 7, aí depois ele vai lá para 5, aí depois ele suga 1. Ele não mantém uma coordenação, ele não tem um ritmo de sucção. Cada hora está de um jeito. Coordenação entre sucção, deglutição e respiração.
Será que ele consegue? É uma coordenação difícil de fazer. Porque eu preciso protruir minha língua, fazer uma pressão negativa para que esse leite saia do peito da mãe. Quem faz essa pressão negativa, um pouquinho de bochecha e a língua, principalmente. Quem faz a principal parte é a da língua, tá? Consegui fazer essa sucção do leite. Esse leite ficou um pouquinho parado, eu esperei. Prendi a respiração e engoli. Ou ele não tá conseguindo fazer isso? Ele começa a tossir, a engasgar, porque tá engolindo na hora errada, fica com um pouco de falta de ar, regurgita, soluça, escuta muito barulho durante a deglutição. Esses sinais podem ser de uma incoordenação, tá? E se o bebê morde o mamilo, a gente observa isso, o movimento. Está sendo um movimento de sucção ou de mordida? Se for um movimento de mordida, é um movimento de mandíbula só para baixo para cima. Para baixo para cima. Só um movimento vertical. Eu não tenho a rotação que eu preciso. Eu não vou ter isso. A minha língua estala, a língua do neném, no caso. A língua estala durante a deglutição, durante a sucção. O que esse estalo pode indicar? Uma falta de estabilidade da ponta. Lembra que a língua ela precisa protruir e ela precisa estabilizar naquele ponto, ela precisa de força para estabilizar. É só uma língua fraca? Ou esse freno não tá deixando essa língua ir para lá, e aí, na hora que ela não consegue, ela começa. Quando eu faço isso, a gente, adulto, a gente consegue perceber. A gente consegue perceber que o neném está usando a parte do meio da língua e não a ponta como deveria. Está colocando muita tensão aqui atrás. Tensão que não deveria. Percebem? Então, tudo isso a gente consegue pegar pelo protocolo do Martinelli. Ah, Ana, mas você falou que essa questão de função é só do fonoaudiólogo. E se o dentista e o médico podem aplicar esse protocolo, às vezes eles vão observar que tem essa alteração da função, só que como se corrige isso, é que eles não vão saber. Diferenciar se é o frênulo ou se é só uma disfunção oral, aí às vezes a gente consegue ter um olhar mais cuidadoso para esse lado. E depois a gente passa para uma avaliação física, uma avaliação estrutural, que eles conseguem fazer super bem. Então, a gente vê como que tá a postura de lábio. Tá fechadinho? Tá entreaberto ou a boquinha tá ficando totalmente aberta? Ana, mas por que que essa postura de boca tem a ver com a postura de língua? A língua do bebê, não só do bebê, às vezes até a gente adulto, qual a postura de língua ideal? Língua na papila, que a gente chama, né? É uma língua no céu da boca. Ela se encaixa certinho no céu da boca. É uma língua que precisa ficar assim. Eu abaixo a boca do neném, a minha língua tem que estar lá em cima. A língua tem que estar lá em cima. Ela não pode estar baixa. Por quê? Essa postura de língua normal, acoplada no palato, que vai dar um guia de desenvolvimento craniofacial. O meu palato duro precisa pegar esse formato, para ele não ficar um palato duro muito fundo, muito estreito. Nesse ponto, vai prejudicar a respiração. Uma postura de língua baixa, às vezes nem um bebê que vai ter alergias respiratórias, uma adenoide hipertrófica, uma amígdala hipertrófica, mas vai ter uma alteração ali do palato devido à postura de língua. E aí pode influenciar, pode fazer o bebê ser um respirador oral, mesmo que ele não tenha uma alteração. Ou pode até levar a gente a crer que ele é um falso respirador oral, porque tá ficando com a boca aberta o tempo todo e a postura de língua muito baixa, tá? A gente avalia também o choro desse bebê. Por quê? No choro do neném, a língua tem que levar. Então, a gente olha aqui, língua na linha média, tudo bem, conseguiu levar um pouquinho. Língua elevada, a língua sobe.
Essa língua precisa subir. Por quê? Se ela ficar com uma língua baixa, ou se ela ficar na linha média com a elevação da lateral, lembra daquela foto do bebê que a gente viu lá atrás? Ó, aqui tá até mais presa que a foto do protocolo. Mas olha só, a gente tem uma alteração ali que a gente precisa ficar de olho. Quando essa língua leva, qual o formato dessa ponta de língua? Tá uma língua arredondada, tem uma ligeira fenda, que era aquela foto do lado que a gente viu, ou tem formato de coração, que é o mais clássico. Aí a gente avalia isso também. Às vezes, a gente não vai conseguir visualizar, principalmente se for um frênulo que a gente chama de submucoso. A gente não viu que tem um frênulo que ele tá recoberto ali por uma camada? Ó, ele não tá recoberto por epitélio pavimentoso estratificado? Às vezes, ele vai estar tão coberto que ele está debaixo da mucosa, que é o que a gente chama de submucoso. E aí, esse é danado para a gente comer bola. Por quê? Como a gente não consegue visualizar muito bem esse frênulo, às vezes a gente deixa escapar uma alteração dele, porque a gente não viu, tá? Então, tem frênulo que vai ser super fácil da gente avaliar. Levantou a língua, já viu. Tem uns que só de levantar não vai dar para ver. A gente precisa fazer manobra. Aqui é um submucoso. Vocês percebem a diferença? Ó, esse aqui que tá bem facinho da gente ver. Se eu passar o meu dedo aqui, ó, meu dedo vai travar, tá? Se eu passar meu dedo aqui, meu dedo não vai travar, porque eu não tô vendo esse freno. Agora, quando eu faço uma manobra, eu consigo ver esse freno? Aí eu tenho que fazer uma manobra. E geralmente, como a gente da fonoaudiologia faz essa manobra? A gente vai com os dedos indicadores pela lateral da língua e ela leva essa língua pela lateral, para que a gente consiga ter uma visão mais precisa de todo esse frênulo, tá? A gente precisa fazer isso. Se o dedo indicador for muito grande, faz com o mindinho, mas em geral o indicador é melhor, tá? A gente avalia se o frênulo ele é fininho ou se ele é mais espesso. Se ele é mais grosso, quanto mais grosso, pior pra gente. Fixação do frênulo na face sublingual. Tá no terço médio? Sobra uma pontinha aqui pra cima? Ou tá entre o terço médio e o ápice? Ainda não tá no ápice aqui, ó. Tá no meio do caminho. Não tá no terço médio, mas também não tá no ápice. Não tá tão baixinho, tá além do que deveria. Já é uma alteração. Ou tá no ápice? No ápice a gente não tem dúvida, tá alterado. Mas aqui a gente ainda pode ter, tá? E aí, Ana, se a gente tiver dúvida, como que faz? Teste terapêutico. A gente vai falar sobre isso. E como que tá? A gente não avalia só essa ponta. Não é só a ponta da língua que pode estar presa. A gente avalia também no assoalho. Percebem que aqui, ó, tem a gengiva aqui pra frente e o frênulo tá atrás da gengiva? Isso é importante a gente ver. Por quê? Aqui eu vou ter uma mandíbula liberada. Aqui eu não vou ter. Essa língua, até que aqui, ok, tá no terço médio. Mas olha como está inserido esse frênulo na gengiva. Não tá na crista, não tá na carúncula. Tá na crista alveolar inferior. E isso daqui é muito ruim também, tá? Não é só a parte de cima, é a parte de baixo também. Esse aqui é até o que a gente chama carinhosamente, fala que eu tenho paciente que é chique, porque tem a motor Eiffel dentro da boca. Porque realmente a gente vê essas pontas e é uma alteração muito significativa. O meu frênulo era tipo esse, tá? Aí a gente, todos esses, eles vão ser alterados. Ana, estou avaliando, deu uma pontuação acima do considerado normal, sem interferência, só que ainda não deu uma pontuação total que seja indicativo de frenectomia. E agora? Teste terapêutico. Esse freno ficou duvidoso.
O submucoso, ele é mestre para dar duvidoso. A gente faz o teste terapêutico. Então, a gente da fono vai lá, nossa, tá com dúvida. A gente vai lá e faz a terapia. A gente ajusta a musculatura. A gente faz esse ajuste por 2 dias seguidos. A musculatura do bebê é uma musculatura que responde muito rápido pra gente. Muito, 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 muito rápido. Às vezes, uma sessão tá tranquilo. Às vezes precisa de mais. Mas é uma musculatura que tende a pegar muito rápido, é um músculo curtinho, muito novo, bem tranquilo de trabalhar. A gente faz esse teste terapêutico por 2 dias, folga o terceiro e se vê no quarto. Por quê? Se um paciente é duvidoso, mas que esse treino realmente está impactando nessa função, quando a gente para de fazer o exercício, o bebê piora. A gente vai, ajusta toda a musculatura necessária, colocou o músculo no lugar, nossa, a mãe está feliz amamentando sem dor, sem alteração. A gente parou de fazer o exercício, às vezes no mesmo dia ou no dia seguinte, perde. Nossa, parece que esqueceu tudo que aprendeu. Quando isso acontece, não, a gente fez por 2 dias seguidos, folgou o terceiro e refez ali no quarto dia, nossa, conseguiu manter. Beleza, não era questão do freio, não era só uma questão muscular. Ah, não, Ana, você fez tudo isso, mas parece que esse bebê perdeu tudo. Parece que não lembra mais de nada que aprendeu aqui para mamar. Ah, e a prova que a gente precisa. Não, então realmente esse freio está impactando nessa função, então a gente pode fazer o indicativo da frenectomia, tá? Agora, não é só bebê que a gente identifica. Crianças maiores, geralmente a partir de 2, 3 anos, a gente já consegue ter o protocolo da Irina Marquesan. É um protocolo validado, tá? Ela criou o protocolo aqui no Brasil, para essa avaliação de freio em crianças maiores e adultos. Então, é um protocolo validado, é um protocolo científico, e muitos, principalmente dentistas, muitos dentistas desconhecem a existência desse teste e ficam presos no teste da linguinha. O teste da linguinha não vai servir para avaliar uma frânula desse. Uma frânula maior precisa ser avaliado de uma outra forma. Porque a gente cresceu, a gente não vai sugar mais o seio da nossa mãe. A gente não vai mais ser amamentado. Então, eu avalio com outras funções. Então, aqui, a gente tem uma noção da avaliação física, né? Aqui a gente não está falando de função ainda. A gente está falando da avaliação física desse frênulo lingual. Então, na fileira A, a gente tem uma fixação, a gente tem freio normal, né? Classificado como normal. Ele tem uma fixação no meio da face inferior da língua, ó, tá no meio. A gente vê que tá no meio, não tá na ponta, tá no meio. E, geralmente, o frênulo só fica visível a partir das carúnculas sublinguais. Então, aqui, ó, não tem nada na gengiva. Ó, não tem nada na gengiva. Tá a partir da carúncula, tá a partir do assoalho bucal. Quando a gente pega a fileira B, a gente classifica ele como anteriorizado. Por quê? Ele tá antes do que deveria. Era para ele estar aqui no meio, ele tá antes, ele tá quase na ponta. Então, quando na face inferior da língua, a fixação estiver acima da metade. Quando a gente olha aqui embaixo, não tem alteração nenhuma. Tá de boa. Aqui até que tem um pouquinho. Mas aqui, a gente não vê alteração. Tá saindo de onde deveria sair, da carúncula sublingual. Mas olha que no meio. Como que tá quase na ponta. Olha o espaço curtinho que tem aqui. Olha como a língua não consegue ficar arredondada, igual essas. Olha só, a gente tem a gente tem alteração de formato. Lá no bebê a gente não tinha também. Aqui no adulto a gente pode ter esse tipo de alteração, tá? A gente pode ter um frênulo curto, ou seja, a fixação no meio da face inferior da língua,
como no frênulo normal, ó, tá no meio, bonitinho, não tá perto do ápice, não tá acima da metade, aqui no meio tá de boa, porém, tá um pouquinho menor. No geral, a fixação no assoalho da boca é visível a partir da crista alveolar e não da carúncula. Então tá quase ali na gengiva. Olha só, o tanto que tá mais próximo da gengiva do que esses aqui. Consegue perceber? Ó, aqui a gente consegue perceber direitinho. Aqui tá na carúncula, aqui tá visível a partir da crista, tá? E geralmente, quase sempre, estão visíveis as três pontas de fixação do frênulo na crista. É o que a gente chama carinhosamente de Torre Eiffel. O meu frênulo, por exemplo, muito parecido com esse e esse. E eu não tive alteração de fala nenhuma, mas eu não fui bebê amamentado. E isso daqui realmente prejudicou bastante nesse sentido. Quando é adulto, também prejudica, tá? A gente avalia, a gente coloca a função, a gente vai ver como que avalia as funções e a gente encontra muita alteração. A gente pode ter um tipo D, que ele é curto e anteriorizado, que é uma combinação das características dos dois. Então, aqui está acima do meio e está visível a partir da carúncula. Aqui também, no meio, a partir da carúncula. Todos esses estão a partir do meio, estão fixados no meio e a partir da carúncula. Então, a gente também libera, tá? E a gente vê aqui uma anquiloglossia, que ela classifica, que é uma língua totalmente fixada no assoalho da boca. Então, que são casos bastante graves, né, de uma fixação do assoalho. E aí a gente precisa com urgência, porque aqui muita coisa vai estar alterada. Então, aqui a gente faz uma anamnese também, e a gente faz percepções um pouco diferentes. Então, a gente vê se tem alguma queixa, olha o tanto de queixa que esse paciente pode ter e é por conta da língua. Os lábios que podem estar entreabertos. Lábios entreabertos podem prejudicar uma respiração acontecer pela boca. Pode dar, pode ter alteração de aprendizagem, porque se eu tenho postura de língua baixa, eu estou respirando pela boca, mesmo que eu não tenha nenhuma obstrução de via aérea, eu não vou ter um sono reparador, o sono reparador não vai me dar atenção suficiente, e aí eu posso confundir essa criança ou esse adulto com TDAH, sendo que às vezes é só uma língua presa que está prejudicando ali. Ruído na ATM, que é a articulação temporomandibular aqui, a gente coloca o dedo aqui na frente do ouvido, a gente consegue perceber essa movimentação da mandíbula. São pacientes que podem ter tanto ruído, uma crepitação, como se tivesse uma areia ali, ou então dor na ATM, pode também pela sobrecarga de movimento. Dificuldade para abrir a boca, são pacientes que têm uma limitação de abertura de boca. A língua, nossa, não consigo movimentar, não consigo fazer isso, não consigo fazer alguma coisa. Eu falo errado. Lembrando que nem sempre falar assim é língua presa, tá? Às vezes é uma língua que está solta, língua presa, geralmente a pessoa fala mais esse R para trás. Geralmente isso é mais língua presa, tá? Mas pode ser que por conta da língua presa, essa pessoa tenha uma tensão de língua maior na base e a ponta esteja flácida. E essa flacidez leva a uma interposição de língua, tá? Estética facial. Tem desequilíbrio da musculatura, tá? Por conta disso. Porque pensa só que a gente está indo para academia malhar só um lado do corpo. Se eu tenho uma língua presa, a tendência da minha mastigação na lateral é gigantesca. E é como se eu estivesse indo para academia malhar só um lado do corpo. Pode acontecer. Quando é menor, teve queixo de flexão, frênulo, postura de corpo, dor no pescoço, porque às vezes a pessoa projeta muito o pescoço para frente, a musculatura fica mais tensa aqui atrás, mais relaxada aqui, e aí sobrecarrega o pescoço. Mastigação, voz, porque às vezes não consegue projetar a voz como poderia. Alteração de oclusão, às vezes a língua, ela fica ali numa interposição que empurra muito os dentes, ou na frente, que é o que a gente chama de mordida aberta anterior, ou lá atrás, pode ter uma mordida aberta posterior, ou uma mordida cruzada também, principalmente por conta da mastigação na lateral,
pode cruzar a mordida, tá? E aí o dentista vai lá, coloca o aparelho, descruza, mas não arrumou a língua. E aí a mordida cruza de novo. Dificuldade para movimentar a mandíbula para os lados, porque essa movimentação de língua está acompanhando, não consegue. Deglução adaptada, audição e dor de cabeça frequente. A gente investiga antecedentes familiares, problemas de saúde, problemas respiratórios, porque aí pode ser alguma alteração de respiração, não de língua. Como que foi a amamentação, alimentação, com relação à mastigação e à deglução, alteração de fala e todos esses aspectos. Se já fez cirurgia ou não. E aí aqui a gente vem as provas gerais, a gente faz medição dos terços da face, a gente faz toda a medição do rosto. Por quê? Pacientes que a gente classifica como dólico facial sou eu, com o rosto comprido. Tem uma tendência de musculatura e tem uma tendência de postura de língua também, tá? Isso também vai influenciar a tipologia de rosto dessa criança, dessa pessoa. Uma pessoa que tem o rosto mais quadradinho, mais pro lado, ele não é comprido, ele é mais vertical, geralmente tende a ter uma musculatura mais tensa, uma musculatura mais achatada, é um pouquinho diferente, uma musculatura com bastante força. Às vezes, o que a gente tem de musculatura fraca, eles têm de musculatura forte. E a gente tem os mesofaciais, que são aqueles que têm os terços bem equilibrados, tá? Às vezes, uma discrepância muito grande de uma musculatura, nossa, de cá deu 4 centímetros, de cá deu 3, 2. Às vezes tem uma diferença muito gritante. Ah, daqui deu 7, daqui deu 4. Pode ser por conta dessa compensação, né, do frênulo. Então, a gente avalia o formato de língua, a fixação do frênulo, onde que tá. Tudo isso a gente avalia. E a gente vê as provas funcionais. Então, a gente avalia a mobilidade de língua, protrair e retrair, toca o lábio superior e inferior com o ápice, comissura labial, vibrar o ápice, sugar o palato, posição da língua durante o repouso. Não se vê, porque mantém a boca fechada. Ah, não, a gente está com a boca entreaberta. Tá no assoalho? Tá entre os dentes anteriormente? A criança fica com a língua assim? Ou ela tá entre os dentes lateralmente? Assim. Aí eu achei lateral que a gente chama. O S quase vira um X. A gente aplica o álbum fonético fonológico, a gente vê como que é a produção, né, desses sons. A gente tem um álbum que ele é balanceado foneticamente, então todos esses sons, eles existem nessas figuras no começo, no meio e no final de cada palavra, tá? Para a gente ver como que essa pessoa faz a produção desse som. Tem compensação, o queixo vem para frente, ao invés dessa pessoa fazer T, D, L, N, movimentando essa pontinha da língua, ela faz tudo para baixo. T, D, L, N. Tá com essa dificuldade de movimentação, não consegue fazer o som, ou ele substitui, era um cebolinha, era um R que virou L, ou ele só distorce, era um S do sino e ele tá fazendo chino. A gente avalia também. Como que tá a abertura de boca? Geralmente são pacientes que têm abertura de boca reduzida, a posição da língua, o movimento mandibular, a velocidade de fala, precisão da fala como um todo, como que tá essa voz, tá saindo pelo nariz, não tá saindo muito pelo nariz, a gente só tem 3 sons de consoantes, que são nasais, o M, o N e o NH, só esses sons, e as vogais, né, on, em, esses sons são sons nasais. Mas será que está tendo mais além? Será que é por conta dessa língua? Aí a gente vê, faz todas essas provas, avalia, e se tiver um resultado 25 ou mais, de 40, a gente considera a interferência do frênulo na língua, da língua,
e a gente faz a indicação do procedimento. Beleza, Ana, avaliei, seja o meu bebê, seja uma criança maior, seja um adulto. Avaliei e identifiquei que esse freno está alterado e está interferindo nas funções. Aí, dependendo de como estiver, a gente faz a frenotomia. Geralmente, frenotomia, o pessoal gosta de classificar como o piquezinho. Nem sempre só o pique funciona, tá? Porque, principalmente nos bebês, que a cavidade oral é bem pequenininha, e mesmo que a língua esteja acoplada no palato, a base da língua está em contato com o assoalho o tempo todo, pode ser que essa língua cicatrize grudada, tá? Pode ser que essa língua cicatrize grudadinha. E a gente precisa evitar isso para não precisar refazer o procedimento, tá? A frenectomia, geralmente é liberação como um todo, tá? Aqui, tinha a língua do bebê. Olha só como que ficou depois. Provavelmente isso aqui foi um procedimento a laser, talvez. Pode ser. Geralmente no bebê a gente não dá, o dentista, né, no caso, não dá ponto, não. Quando é pessoa maior que precisa fazer com corte, aí a gente geralmente dá um ponto para fazer uma cicatriz mais tranquila, tá? Mas em geral a gente pede uma cicatriz em formato de diamante. Faz em formato de diamante, assim, do frênulo. Por quê? Se a gente pensar no frênulo, como essa voltinha aqui que a gente tem, quando eu libero, se eu fizer só um corte, não vai acontecer nada. Mas se libera como um diamante, aí a gente vai ter uma mobilidade maior e melhor. Aqui deu ponto, aqui foi um procedimento a laser, ó, a gente vê que era um frênulo bem extenso, fez o procedimento, olha só, como a gente já ganha abertura de boca, como a gente já ganha mobilidade dessa língua também, a gente ganha formato. Isso aqui é um resultado de pós-operatório imediato, tá? Terminou de fazer, fez a foto, e aqui, posteriormente, a terapia, tá? O freno fica para sempre com uma cicatriz, a gente vai dar para ver que fez a cirurgia, só se tiver alguma fibrose. Se der fibrose, a gente vai identificar a fibrose. Mas não dando fibrose, a gente cuidando do pós-operatório bem tranquilo, o freno ele fica belezinha, como se tivesse nascido daquele jeito, tá? Então, como que a gente geralmente faz o pós-operatório? Fez o procedimento num dia, o ideal é que a gente veja esse paciente em até 24 horas, sendo no corte ou no laser, tá? O ideal é que a gente faça assim. Alguns profissionais preferem ver com 2 dias, outros profissionais preferem ver com uma semana. Eu acho mais coerente, né, de acordo com os estudos que nós temos, é mais coerente que a gente veja esse paciente em até 24 horas por 2 dias seguidos. E aí depois a gente vê como que faz com o acompanhamento, tá? Qual a necessidade, qual a frequência. Por quê? Esse frênulo ele cicatriza muito rápido. Muito, 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 muito rápido. Então, às vezes, de um dia para o outro, pode dar uma camada de fibrina que vai grudar de novo. E se a gente não ajusta com exercício, com cuidado, sem mexer na cicatriz, tá? Sem mexer no machucado, porque a cicatrização é mais responsabilidade do dentista, mas a gente ajuda que essa língua não feche, não grude novamente, tá? E a gente faz isso com exercício, então a gente movimenta essa língua. Para o bebê, terminou o procedimento, a gente já coloca para mamar, tá? A gente já vai ajustando na amamentação. Para crianças maiores ou adultos, a gente pode passar exercício, principalmente exercício de elevação de língua. Aí você avalia a língua do seu paciente e vê qual o melhor exercício, qual exercício ele vai conseguir fazer, qual pista você pode dar para ele, porque são pacientes que vão ter dificuldade, né? Até então eles estavam com a língua presa. E principalmente se for criança maior ou adulto, passou a vida inteira com a língua presa, então é difícil, tá? E é normal que no começo eles ainda façam bastante compensação, mas a gente precisa incentivar essa movimentação dessa língua. Então a gente vai trabalhar com o neném, principalmente com função, né? A gente vai identificar, nossa, Ana, todo bebê que faz frenectomia.
Ele precisa de manipulação? Nem sempre. Entendeu? Quando é que eu posso fazer? Quanto tempo eu devo esperar? Se o bebê está estável de saúde, pode fazer a qualquer momento, tá? Ah, Ana, ouvi dizer que precisa esperar um mês. Não, um mês você pode desmamar esse bebê e não é o ideal, tá? Então, o bebê está estável, não tem nenhum problema de saúde, pode fazer o quanto antes, tá? Porque é uma musculatura que pode sofrer muita adaptação. Então, é legal a gente deixar essa adaptação acontecer. E aí, a gente pode precisar desfazer. Nem sempre a gente vai precisar colocar a mão nesse bebê, a gente acompanha. A gente vai acompanhando para ver se essa linguinha não vai grudar de novo, se ela tá conseguindo levar, se tá tudo bem. E geralmente no bebê a gente trabalha bastante com a amamentação. Então pode ser que, nossa, era uma boquinha que estava muito aberta. A gente faz o movimento que precisa, coloca a força necessária para promover esse vedamento labial. Às vezes é uma bochecha que está caída. Nem sempre aquela bochecha grande, bonitinha, caída, é bonitinha para o bebê, é boa para o bebê. Pode ser que seja uma bochecha mais flácida por conta de uma alteração de frênulo. Então, a gente coloca essa musculatura no lugar, adequa a força, adequa a postura quando necessário. Às vezes, só na amamentação, o bebê já consegue se autorregular. Perfeito? A gente acompanha e faz esses ajustes. Ah, uma consultora de amamentação, então pode fazer isso? Não. Pós-operatório é somente na fonoaudióloga, tá? A gente vai ajustar essas questões de disfunção oral que pode acontecer no bebê. A consultora de amamentação vai fazer um trabalho maravilhoso com a amamentação em si, com relação à pega, postura do bebê e tudo mais, tá? E quando é criança maior ou adulto, a gente vai fazer exercício para preparar essa musculatura e terminar na função. Então, a gente sempre faz uma manipulação e termina com a função, quando é necessário. Então, a gente manipula o músculo, faz exercício e termina na função, seja ela de mastigação, de deglutição, sucção ou de fala, tá? Então, o que é que eu vou precisar na minha amamentação, na sucção? Eu vou precisar de um vedamento labial ao redor do mamilo, tá? Aquela famosa boca de peixinho, ok? Então, eu vou precisar desse lábio mais invertido, a minha língua por cima, essa protrusão de língua. E quem dá um suporte para esse vedamento, lábio superior. O lábio superior não pode ficar invertido, tá? Tanto o superior quanto o inferior, eles têm que estar para fora. O ritmo da sucção, a gente vai ajudando esse bebê, vai movimentando essa língua do bebê, reflexo de busca e sucção, movimentos adequados de língua e mandíbula, essa coordenação que a gente precisa ter, e aquela coordenação que a gente falou, da sucção, respiração e deglutição. Suga, faz a apneia da deglutição, engole e volta a sugar. Então, aqui, uma foto ideal, ó, lábios virados para fora, tanto superior quanto inferior, que é a boquinha de peixe. O nariz não encosta no seio, para o bebê poder identificar. Então, o bebê que vai para o seio. Ok? A bochecha enche quando suga o leite. A barriga geralmente está para o tronco do bebê, voltados para a mãe. O queixo que encosta no seio, então a gente espera o bebê abrir a boca, né? Se eu falei o contrário, gente, me desculpa. A gente espera o bebê abrir a boca e a gente leva o seio para o bebê. Grande parte da auréola na boca do bebê e não apenas o mamilo, porque os ductos de leite estão na auréola, não somente no mamilo, tá? Então, o bebê precisa abocanhar o máximo possível. Nossa, Ana, eu sou uma mãe que tem uma auréola muito grande. Vai ser o que a boca do bebê der conta, tá? Se ele tiver uma limitação de abertura de boca, vai ser por conta do frênulo e a gente faz o procedimento para liberar. Na deglutição, então, seja bolo alimentar, líquido, leite, qualquer coisa. O alimento entrou por aqui, a língua vai bater aqui no céu da boca para empurrar esse alimento para trás. Aqui o meu palato mole vai fechar para que esse alimento não volte pelo nariz, né? Para que ele não volte para cá. A língua bloqueia a cavidade oral. Perdão. A língua vai bloquear aqui a cavidade oral, né? Ela vai precisar movimentar aqui para cima. Joguei esse alimento para trás.
A minha laringe sobe, eu abro meu esôfago, e aí aqui o meu alimento vem aqui para trás, pro buraco certo, tá? Quando a minha língua sobe, a minha laringe sobe também, ok? Então, percebe que eu preciso fazer um movimento de S. E para eu fazer esse movimento de S, eu preciso de uma boa mobilidade da minha língua. A respiração, majoritariamente, precisa ser nasal, para ajudar no desenvolvimento craniofacial. A minha língua acoplada certinha no meu céu da boca faz com que eu não tenha um crescimento de palato estreito, tá? E vai influenciar na postura de língua e de lábios. Mastigação. A minha língua faz o movimento de lateralização. Eu vou precisar abrir. Quem abre e fecha minha mandíbula? Temporal e masseter. Eles vão abrir a minha boca. Aqui para o fundo tem os pterigódeos que vão lateralizar a minha mandíbula e a língua vai ajudar nessa lateralização. Então, eu vou precisar trabalhar essa mastigação. Nossa, tá mastigando só de um lado. Eu vou precisar fortalecer a musculatura do outro com exercício de fortalecimento mesmo, de contra-resistência, de resistência, para depois eu trabalhar essa mastigação bem tranquila, bilateral alternada, de preferência. E alterações de fala. Então, aqui eu coloquei a classificação dos sons, porque tem alguns sons que eu vou precisar de, ó, língua dental, T e D. T, D. A ponta da minha língua vai lá em cima. Mas eu posso ter alveolar. São os únicos que a ponta de língua vão ficar baixas. L, R, N. Todos eles a minha língua eleva. Vai ter o som pós-alveolar, ponto de língua mais baixa, mas eles eu vou precisar bastante dessa movimentação, principalmente da ponta. Então, fez o procedimento, fortalece essa ponta de língua e tira a tensão da base posterior. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Lembrando sempre que nós temos as teleconsultorias. Se você ficou com alguma dúvida sobre essa aula ou sobre algum caso que você esteja atendendo, nós estamos à disposição para responder você. Muito obrigada e até a próxima.